E para continuar esse nosso tema ainda sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados, a LGPD, eu gostaria de convidar a Rose Ramos para conversar com a gente sobre a experiência dela também como uma empresa. Ela tem uma agência de comunicação, a Sabiá, que se certificou contra a LGPD. Contar um pouquinho desses passos para a gente. Além de sócia da agência Sabiá, a Rose também é uma das conselheiras do Grupo Unicamp Ventures. Seja muito bem-vinda, Rose. Obrigada, Kátia. Obrigada mesmo. Gostaria de projetar minha tela aqui. Preparei um material para vocês hoje. Se vocês puderem me confirmar se entrou, por favor. Está carregando, agora entrou. Entrou? Bacana. Obrigada, Kátia. Obrigada para a Inova também, a equipe do Unicamp Ventures, e parabéns para a Paula aí pela apresentação. É sempre muito legal ter a oportunidade de aprender e aprofundar sobre conceitos tão importantes aí para os nossos negócios com vocês. Eu queria começar me apresentando. Minha formação técnica é conectada à Unicamp e desde o Cutuca, faz uns 20 anos já. Me formei em Engenharia de Alimentos, turma 02 da FEA, e comecei minha carreira atuando em laboratórios, processos de food safety, em restaurantes, na indústria. Enfim, foi uma formação bastante sólida nas bases de processos, projetos, procedimentos e métodos. Apesar de vir da engenharia, eu sempre tive um pé nas humanas, como eu gosto de falar. Adoro literatura, adoro eventos que promovem a cultura brasileira, amo viajar, ouvir histórias, contar histórias, tanto na literatura como no cinema. E como é que eu junto isso na prática, né? Os dois lados na prática. Minha rotina profissional hoje é de desenvolvimento de histórias colaborativas. Então, tanto com a minha equipe na empresa, quanto com clientes, eu estou trabalhando em planejamento, em melhoria de processos, mas de maneira ágil, né? E isso está conectado à iniciativa de transformação cultural e ao marketing. Sempre que eu posso, também eu tento conectar aí os ecossistemas de empreendedorismo às corporações, e é isso que me levou aí a fazer parte do conselho da Unicamp Ventures também, trazendo um pouco desse olhar. E preparei nosso bate-papo para seguir mais ou menos nessa agenda aí. São 5 tópicos. A ideia é apresentar um pouquinho do contexto da LGPD para a agência Sabiá, apresentar para vocês o que nos motivou, qual a abordagem que nós seguimos, e deixar 6 passos práticos aí que outras empresas também possam seguir. E no final a gente faz um recap e vai para o bate-papo com a Paula. Começando, então, com o contexto da agência Sabiá, onde eu empreendo na área de marketing e gestão de mudanças desde 2014, depois de ter passado por corporações, aí por PepsiCo e por Natura. Na Sabiá, nós atendemos 2 squads foco. O primeiro é o que a gente chama de Growth Latam, que são serviços voltados principalmente a marketing digital, então campanhas digitais, eventos digitais, para empresas de tecnologia que visam crescer seus negócios na América Latina. Então, nossos clientes são empresas de tecnologia. O outro squad de atuação que a gente chama de Culture and Engagement Bus, cultura e engajamento. A gente trabalha com endomarketing e gestão de mudanças para grandes corporações que estão buscando aí o engajamento de seus times para algum projeto transformacional, enfim. Então, esse é o nosso posicionamento na Sabiá hoje. No final do ano passado, por volta de outubro, a gente começou a construir o plano de voo de 2021, como é que a gente poderia atender melhor esses 2 grupos de clientes, e a gente fez um exercício colaborativo, contando histórias online aí com post-its virtuais, e identificamos naquele momento que a LGPD era uma questão ainda sem resposta, né? Então, como é que a gente estaria trabalhando essa lei na prática para promover de melhor maneira a nossa atuação e gerar mais valor para os nossos clientes? Por fim, a implantação da lei se tornou, sim, uma iniciativa prioritária dentro do nosso pipeline aí de projetos estratégicos do ano. Assim, o primeiro trimestre foi um grande foco nosso. E para contar um pouco de por que eu trago isso no primeiro momento, eu uso o framework do Golden Circle aí do Simon Sinek. Tem um TED dele, se alguém fizer um Google aí, Golden Circle, Simon Sinek, é bem bacana, recomendo. E basicamente, assim, a minha sugestão é que a gente comece, como o Simon diz, pelo why, pelo porquê. Então, por que eu vou implementar a lei da minha empresa? O que me motiva? O que motiva a minha equipe? Qual que é o meu propósito em seguir isso? Além, é claro, de
cumprir com a obrigação legal, né? Tem algo além disso, algo que pode ser mais forte. Aí a gente pensa no how. Como a gente vai trabalhar isso em linha com a cultura, com a metodologia, com o que faz sentido genuinamente dentro da minha empresa. E aí sim a gente vai para o quê, né? O passo a passo, o que a gente vai fazer em linha com o propósito, em linha com o jeito de fazer. E aí eu queria começar pelo nosso why, pelo nosso propósito, pelo que motivou a gente na Sabiá a trabalhar com tanta ênfase, né, nessa jornada. Claro que dentre os benefícios que a gente buscou tá a mitigação de problema, mitigação de risco, de prejuízo de imagem, de multas, como a Paula apresentou. É claro que a gente não quer passar por isso, mas muito mais forte do que essa motivação, né, de mitigar um problema, a gente viu como uma oportunidade, uma diferenciação mesmo competitiva dentro do mercado. Então, tanto para os nossos clientes de tecnologia, que já valorizam os temas de privacidade e proteção de dados, como para os nossos clientes de cultura e engajamento, que em geral são multinacionais e têm suas demandas aí já conectadas à GDPR, já tem formulários de avaliação, né, de potenciais fornecedores para ver se vale a pena ou não fazer negócio com essa empresa. Então, a gente realmente identificou que era uma oportunidade de diferenciação, uma vantagem competitiva. Além disso, endereça um propósito, né, de querer fazer as coisas certas para as pessoas e de contribuir de alguma maneira, gerando um impacto positivo aí para o futuro da tecnologia. O volume de dados que a gente gerencia hoje não tem nenhum indicativo de que vai diminuir, só vai crescer, e é melhor começar a fazer certo o quanto antes. Então, essas foram as nossas motivações. E como é que a gente fez esse processo acontecer, né? Qual foi o nosso jeito de trabalhar de forma consistente com a nossa cultura e nosso jeito de ser? Na Sabiá é muito forte para a gente a causa de construir parcerias que inspiram. E isso para a gente está muito ligado a fazer isso com as pessoas, né? A Paula também trouxe esse tema de começar com alinhamento cultural e geração de confiança. E, de fato, a Sabiá é uma empresa certificada já há 4 anos, como um ótimo lugar para se trabalhar. E a gente começou trabalhando com a equipe, de maneira muito forte, muito profunda, e envolvendo parceiros também, então fornecedores, freelas também, que às vezes estão com a gente em algumas iniciativas. A gente envolveu desde o começo com muita confiança e muita transparência. Outra característica do nosso jeito de ser, que tem a ver com aquela minha apresentação ali do meu histórico pessoal, né, do Unicamp, de formação técnica e de método, é que na Sabiá a gente atua de maneira projetizada, maneira ágil, colaborativa, mas projetizada, e atua muito com uma visão de processos. Então, a nossa abordagem de como implementar a LGPD na Sabiá seguiu esse nosso jeito de ser. Então, a gente montou lá Project Charter, cronograma, Trello Board do projeto, olhamos aí para a nossa matriz de canais de comunicação interna, para os nossos mapas de processos e começamos por aí. Então, tendo o nosso why muito claro e o nosso jeito de ser conectado ao nosso jeito de viver mesmo dia a dia, a gente foi para a prática, a gente começou efetivamente em metade de janeiro, mais ou menos. E aí eu queria trazer algumas dicas de ouro do que a gente aprendeu nesses meses e que podem apoiar outros empreendedores, independente do que seja o seu why ou de como seja o seu jeito de ser aí. É difícil ter uma receita de bolo, um passo a passo único, que se enquadre em qualquer cenário, mas na nossa experiência, talvez dê para simplificar algumas das etapas chaves que nos ajudou para quem estiver aí começando nessa jornada de adequação LGPD agora. E são 6 passos que eu espero que ajudem vocês aí na prática. Acho que dá tempo, né? Antes de agosto, a gente fez em 3 meses, então acho que dá tempo para quem quiser se focar aí e também fazer acontecer. O primeiro passo é realmente, desde o começo, envolver continuamente as pessoas, mobilizando, comunicando todo mundo. E na agência a gente fez uma série de ações para o público interno e para os parceiros externos e clientes. Então, um monte de reunião de trabalho, comunicação sobre o que nos motiva, status do que está acontecendo, da evolução dos projetos, material de treinamento. Então, realmente, a gente construiu uma série de materiais e manteve isso vivo ao longo do projeto como um todo. Aqui tem alguns exemplos, então aqui em cima tem um print screen de um site interno que a gente desenvolveu para manter uma base de consulta para a nossa equipe, para acessar treinamento, acessar os processos, acessar referências bibliográficas sobre a legislação. E aqui embaixo um post de LinkedIn também para divulgar para fora, né, para deixar isso bastante transparente.
Então, sem dúvidas, o primeiro passo é envolver as pessoas, e eu queria aproveitar esse momento porque a grande lição é de que ninguém faz nada sozinho, né? Para implementar bem a LGPD, a gente precisa de muita gente. Eu queria agradecer de verdade aos passarinhos aí da Sabiá, como a gente chama a equipe, freelance, e especialmente aí a algumas empresas que nos apoiaram diretamente e com muito carinho na construção do projeto. A ESA, a Débora Toni, do Escritório de Advocacia, a BRAD, a DEFCON e a ZEGEM, que são as empresas de tecnologia que nos apoiaram, e a Bureau Veritas, que é a certificadora. Até corrigindo, Kátia, a gente ainda não está certificado, a gente fez a auditoria no dia 17, temos a recomendação do auditor para termos a certificação Gold, que é o maior nível de certificação, mas não posso divulgar se estamos certificados ainda. Temos mais 15 dias aí de prazo para ter a resposta, a gente ainda segue na torcida. Segundo passo prático que eu queria trazer é realmente conhecer profundamente a lei, né? Aprofundar aí a compreensão dos requisitos que estão ali e os impactos que a lei traz para o seu negócio em específico. A gente também logo definiu o papel aí do Data Protection Officer, que no caso sou eu, então eu estou oficialmente responsável por esse papel. E a gente fez um trabalho muito intenso de inventário. A gente inventariou todas as bases de dados que a gente tinha no histórico, a gente resgatou aí 3 anos, pelo menos, para trás. Foi um dos passos que levou mais tempo para a gente, por isso que eu recomendo começar por ele, porque ele toma tempo e precisa da ajuda de todo mundo. E aí a gente usou uma planilha mesmo, com os seguintes campos, né? O nome da base de dados, quem que é controlador, quem que é operador daquele material, qual que é o processo envolvido dentro da nossa cadeia de processos interna, origem do dado, finalidade do tratamento, onde é que a gente armazena, quem tem acesso, quais são os dados, o número de titulares, o status, se essa base está em uso ou não. Então, foi um trabalho bem intenso e foi interessante porque ajudou muito a gente a identificar, de fato, qual é o tipo de dados que a gente usa. Então, a gente não trabalha com dados de menores ou dados sensíveis, por exemplo. A gente conseguiu identificar a partir desse levantamento. E foi bem interessante também porque a gente identificou que 74% das bases de dados que a gente tinha, a gente não precisava ter. A gente estava tratando, a gente estava armazenando uma coisa totalmente desnecessária. Além de ocupar espaço na nuvem, né, eles realmente estavam expondo os titulares a um risco que não precisaria estar. E aí a gente devolveu para o cliente, quando era um dado que o cliente era o controlador, ou simplesmente descartou mesmo. O terceiro passo dos 6 foi desenhar os fluxogramas dos processos onde a gente gerencia ou trata dados. Então, partindo da nossa macro cadeia de processos, a gente identificou quais são os subprocessos que a gente usa para tratar dados pessoais. E a gente é sempre o controlador e operador, então dados de funcionários, dados de fornecedor, enfim, dados financeiros, dados de prospects da própria agência, né, dados comerciais da própria agência. Então, a gente identificou quais são os dados pessoais que a gente tem sempre os 2 papéis, os processos que gerenciam dados pessoais a gente tem os 2 papéis, e quais são os processos que a gente sempre vai ser operador, mas a gente nem sempre é controlador, que são os dados pessoais que a gente trata como parte dos nossos serviços de marketing, né? Então, a gente separou isso e detalhou os fluxos bem detalhadamente mesmo, né? Bem fluxograma, e a gente contou bastante com a ESA para fazer esse trabalho. E o exercício anterior, o passo 2, de contar com aquele inventário, foi essencial para a gente conseguir fazer isso com velocidade e com qualidade. Então, recomendo que esse terceiro passo seja sequencial ao passo de inventário. E aí, depois de desenhar os processos, a gente fez um mapa de riscos para cada um dos processos. A gente usou uma matriz 2x2 aí de probabilidade e impacto para classificar o risco. E os riscos que a gente observou são os 14, aí, baseados na ISO 29134. E aí a gente identificou quais eram os dados mais sensíveis, os riscos mais sensíveis, e a gente realmente trabalhou para mitigar esses riscos, né? E além de definir ações de reparação, ações corretivas. Quarto passo, está acabando, foi realmente formalizar um sistema de gestão que pudesse sustentar as boas práticas dos processos que a gente tinha mapeado. Então, desde a política de privacidade, que é acessível para o público externo, está lá no nosso site, em inglês, português, e ela foi construída, além de olhar como a gente faz internamente, olhando muito benchmark. Então, a gente olhou como é que as empresas que a gente considera benchmark estão fazendo, para ter também um ponto de partida no conteúdo ou nos tópicos aí dessa política. E internamente, para que a nossa equipe consiga realmente sustentar, né, no dia a dia os processos com consistência, a gente também desenvolveu manuais, instruções de trabalho, modelo de briefing. Então, a gente tem
ferramentas para já começar um projeto desde o começo, desde o princípio mesmo, em linha com os requisitos da lei. O quinto passo foi que a gente percebeu a necessidade de investir e contar com tecnologia como aliada. Então, tanto contando com softwares específicos que podem ajudar no levantamento de bases de dados de forma automatizada, ou para fazer a gestão de consentimento de cookies, por exemplo, ou para fazer a interface com titulares de dados que façam alguma solicitação, para fazer assessments, diagnósticos de maturidade com a equipe, com fornecedores da agência. E, claramente, ter um sistema de segurança da informação aderente ao nosso modelo de negócio, que é chave para conseguir manter as informações protegidas. A gente fez uma revisão nas nossas plataformas cloud aí de proteção, de backup, revimos as regras de segurança de senhas e também fizemos uma avaliação robusta de vulnerabilidades para a gente ter um plano de melhoria contínua e seguir evoluindo sempre. Por último aqui, no sexto passo, mas não menos importante, assim, último, mas não menos importante, é o tema de contar com contratos sólidos. Então, a gente contou com a Débora Toni, do escritório de advocacia, para realmente construir termos aditivos ou anexos focados à proteção de dados que fossem robustos, que realmente previssem aí todos os pontos de proteção, mas que fossem também equilibrados. Não adianta eu fazer um contrato que vai penalizar a outra parte e isso vai virar uma guerra, em vez de ser uma parceria inspiradora. Então, a gente aí, dentro dos modelos de contrato, tem as definições, quem são os agentes de tratamento e suas responsabilidades, os termos de finalidade, guarda, compartilhamento, consentimento, direitos dos titulares nessa relação contratual, segurança e governança, gestão de incidentes, enfim. Então, tem uma série de termos nesses anexos e aditivos para a gente realmente formalizar os compromissos com a equipe, com os fornecedores e com os clientes. E esses processos estavam tão bem feitos, assim, foram até elogiados aí num dos fluxos de assinatura que a gente teve, que foi muito rápido para a gente conseguir as assinaturas. Foi coisa de dias para que a gente tivesse uma resposta muito positiva de todas as partes, concordando com isso. Claro que a gente já tinha feito um trabalho lá de mobilização, o passo 1, mas realmente a qualidade desses documentos nos ajudou bastante. E aí, para fechar, queria recapitular um pouco do que eu pude trazer aqui para vocês. O primeiro passo, realmente começar com o propósito, o que motiva vocês e o negócio de vocês para fazer um projeto de implantação, buscando aí uma certificação na LGPD. Pensar no how, então a forma de implementar não vai ser a forma da Sabiá de implementar, vai ser a forma de cada uma das empresas, seguindo a cultura, o modelo de projetos, enfim, como vocês realmente vivenciam dia a dia. E, na prática, aí seguir talvez essas 6 dicas chaves que a gente comentou para fazer acontecer. Mas, claro, não é um projeto que termina quando está implantado ou quando está certificado, é uma coisa viva, é um processo que requer realmente ser vivido continuamente e passar por fluxos de melhoria, de auditoria e de evolução continuamente. Queria agradecer pela oportunidade de compartilhar nossa história com vocês. Desejo que esses temas aí, possam apoiar todo mundo que está assistindo, que vocês se sintam inspirados e motivados para avançar com consistência aí na sua jornada de adequação LGPD. E fico à disposição de vocês para a gente aprofundar o papo. Fiquem à vontade para me mandar um e-mail, para me conectar aí pelo LinkedIn, pelo QR Code que está na tela. E também daqui a pouquinho a gente já vai para a mesa redonda junto com a Paula e a Kátia para conversar um pouco mais. Muito obrigada.